Paz do Senhor, meus irmãos, grata a Deus pelo privilégio e oportunidade de estar aqui juntamente com vocês para falarmos a palavra do nosso Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora estarei entrando na tua casa. E no dia de hoje, irmãos, iremos falar sobre um assunto bem interessante. O posicionamento na oração. Como eu me posiciono na oração? Já expliquei para vocês, né? Tem um vídeo falando sobre como se posicionar, o que é se posicionar, né? Então, quem não assistiu, corre lá e assiste. Mas hoje a gente vai falar sobre o posicionamento na oração. Deus não fala com quem está prostrado. Quer ouvir a voz de Deus, quer ver a ação de Deus, te posiciona, te ergue e desce na oração, mas posicionado. Eu irei ler aquele livro de Jeremias 18, o primeiro e o 2, que diz assim, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras, né. Fazendo uma aplicação desse texto. Sabemos que esse texto se refere ao povo de Israel, né, o tratar de Deus na vida do povo de Israel, mas fazendo a aplicação desse texto, o que o Senhor disse a Jeremias: "Olha, levanta-te, né, te posiciona e desce na oração, e tu vai ouvir a minha voz". Deus não fala com quem não está posicionado. Então, irmãos, o que é um posicionamento na oração? Vou falar primeiro sobre orações, o que é oração? É um conversar com Deus, é falar com Deus, mas será que é de toda forma? Será que é de todo jeito? Será que é toda oração que Deus atende? Toda oração Deus ouve, porque Ele tem ouvido, né, Ele ouve. Não estou falando no modo literal, literalmente, mas o Senhor Ele tem ouvido, Ele ouve. Mas será que Ele atende todo tipo de oração, né? Então é necessário para Deus atender a nossa oração, estarmos posicionados na oração. Uma oração de fé. Porque a palavra de Deus, ele diz na lei de Hebreus, diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existiu, é necessário se posicionar na fé. Um posicionamento de fé na oração. Não adianta orar sem fé, porque Deus ele não vai responder, não vai haver resposta. É necessário ter fé. E como eu oro com fé? Como eu alcanço fé através da oração? Olha, irmãs, a oração, se vocês verem a oração do servo de Deus, olha, veja a oração de Josafá, segundo as Crônicas 20, oração de Daniel. Se vocês verem, mas por que aqueles homens? Eram homens tão que oravam, e Deus na mesma hora não dava resposta, e era coisas extraordinárias que aqueles homens faziam, porque eles não estavam posicionados na oração, uma oração de fé, não era uma oração que era feita de todo jeito, de toda forma, de toda maneira, não. É uma oração de fé. Eles usavam a fé na oração, eles usavam a palavra de Deus. Então é necessário usarmos a palavra do nosso Deus para orar também. É necessário, irmãs, ore a palavra. Muitas vezes, né, eu oro a palavra, muitas vezes eu vou orar, não tenho palavras para orar, ou então a situação eu vejo que está muito difícil, mas eu oro a palavra, eu abro lá no Salmo 46, né, e eu oro a palavra. Tem promessas na palavra de Deus que você pode dizer, olha, porque se você fez Josafá, vamos lá para a cena das crônicas, Josafá, Daniel, esses homens e irmãs, eles lembravam a Deus as palavras que Deus tinha falado na palavra dele. Daniel, ele lembrou a Deus. Quando Daniel, ele orou pelo povo de Israel que estava cativo. Já tem passado 70 anos. Deus ele lembrou: "Olha, Senhor, tu disseste, através do teu profeta, na tua palavra, que seriam 70 anos". Ele falou a promessa que estava lá na palavra, então eu posso, né. Deus, tu disseste isso na tua palavra. E em primeiro lugar, irmãs, a oração ela não pode começar com eu. Deus, eu estou aqui, se eu sou tua serva, não, irmã, tem que ser primeiro lugar Deus, Deus tem que ser prioridade, eles têm que estar em primeiro lugar. A oração que Deus atende é necessário ser prioridade, é necessário eu estar em primeiro lugar. Eu tenho que sair de cena, em toda a minha vida eu tenho que sair de cena, mas na oração eu preciso sair de cena, né. Não chegue apresentando a Deus a sua situação, não, chegue apresentando o poder que Ele tem para resolver o teu problema, né. Primeiro lugar, irmãs, a oração que a gente aprende com esses homens de fé. E veja a oração desses homens. E por quê, irmãos? Hoje em dia a gente não vê muitas vezes muitas coisas acontecer como antes, porque a oração é diferente. É a oração fracassada, a oração de quem está prostrado, só chega diante de Deus para apresentar problema, só chega diante de Deus para apresentar dificuldade, irmã, chega diante do teu Deus para apresentar o poder que Ele tem de resolver a tua situação. O poder que Ele tem de fazer. E que como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram assim, aquele rei, olha, e nós não precisamos te responder, ó rei. O nosso Deus, ele pode nos livrar sim, mas se ele não nos livrar, a gente mesmo assim não vai se prostrar, né. Eu já falei aqui também, já dei uma palavra, já trouxe um vídeo sobre que a tribulação é necessária na nossa vida a tribulação, é necessário entender que é necessário, porque nos amadurece, nos faz crescer, nos faz amadurecer, né, mas hoje estamos falando sobre se posicionar na oração. Vamos ver a oração de Josafá, veja.
Josafá 20, 2 Crônicas 20 e o 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus no céu? Começou exaltando, engrandecendo o nome de Deus. Tu és dominador sobre os reinos das gentes, e na tua mão há força, há poder. Não há quem te possa resistir. Então comece a oração, irmãos, exaltando o nome do Senhor. Começa a oração adorando a Ele. Olha, Deus, tu és grande. Não começa a oração, Deus, eu estou aqui, eu sou tua serva, eu preciso. Não, irmã, começa a oração adorando. A oração que Deus responde, Ele tem que ser o centro, Ele tem que ser prioridade, Ele tem que estar em primeiro lugar. Não começa a oração com você no centro. Saia de cena e coloque Deus no centro. Olha, Deus, tu és poderoso, tu és grande, tu és santo, tu és fiel. Onde tu tens o domínio sobre todas as coisas. A tua palavra fala. Fala, irmãos, leia a palavra, porque tem que orar a palavra. Nós precisamos de orar a palavra, né? A palavra do Senhor. Estou dando só um exemplo, por exemplo, né? Se pode dizer assim na oração. O Senhor disse a sua palavra, e a tua palavra está escrito, que para ti nada é impossível. Tu és o Deus das impossibilidades. Tu disseste na tua palavra que tudo que eu pedi no teu nome receberei. Tu disseste na tua palavra assim, tu falaste na tua palavra assim, tu falaste na tua palavra assim, mas fale a palavra, ore a palavra. Quantas vezes, irmãos, né? Eu me vi em situações de não ver solução. Tudo parado, nada acontecia, e Deus, o que é isso? E Deus tinha liberado uma palavra, né? E eu pegar a Bíblia e ler, e orar. Vou mostrar para os irmãos como eu oro quando eu oro a Bíblia. Muitas vezes faltam palavras, a gente sabe que como crente aí pouca palavra na oração, eu oro a Bíblia, irmãos, eu oro a Bíblia e vejo Deus agir através da oração, da fé. Por exemplo, o Salmo 46. Deus, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. Eu trago assim como se eu tivesse o salmo vindo para mim, como se tivesse sido escrito para mim, assim, ó. Deus, o Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza, e por isso eu não vou temer, eu não vou ter medo não, ainda que a terra se mude, ainda que o monte se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas mujam, mas há o rio, Pai, que alegra a tua cidade. O Senhor está no meio, eu não vou ser abalada. Então, assim, traga como se fosse para você. Deus, tu falaste isso da tua palavra. Profeta Daniel, irmãos, veja, Josafá ele falou, mas não sou a profeta Daniel, a oração desses homens de Deus. A gente às vezes se envergonha quando vê a nossa oração e a oração desses homens de Deus, uma oração de fé, confiava no Deus que servia, não ia diante de Deus só para pedir aquilo, noite começava engrandecendo o nome do Senhor, adorando o nome de Deus. Como é que eu tenho começado a minha oração? Quem está em primeiro lugar na minha oração? Quem tem que estar em primeiro lugar na tua oração é Deus, Ele tem que estar no centro. Se tu quer que Ele responda a tua oração, Ele tem que estar no centro. Você não pode estar no centro, saia de cena, coloque Deus em primeiro lugar, comece adorando, comece exaltando, diga que Ele é grande, diga que Ele é soberano, e tu vai ver o agir dele. 3 partes da oração, adoração. Olha, Deus, tu és grande, tu domina sobre todas as coisas. A tua palavra fala que tu és assim, assim, assim. Olha, Senhor, tu tens o poder, tu és assim, 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 tu és grande. A segunda, quer que Deus te use para curar? Quer que Deus te use para libertar? Olha que a oração que os discípulos fizeram, veja, Atos 4 e 24. E unânimes, eles se uniam na oração. Uniam na oração. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Tá vendo que eles começaram, todos eles, conjuntamente, começavam a oração em adoração a Deus, exaltando o nome de Deus, glorificando, e Deus estava no centro de tudo. Eles colocavam Deus no centro. Aí aqui, olha, o 30, que diz assim, ó: Enquanto estends a tua mão para curar e para que se faça prodígios, sinais, pelo nome do teu santo filho Jesus. Aí diz assim, ó, o 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, em algum lugar se moveu, olha, Deus agia, a glória de Deus descia, a palavra de Deus fala lá no livro de Reis, Segundas Reis, não lembro direito, eu vou colocar aqui, que Salomão, quando Salomão terminou de orar, a glória de Deus desceu no templo, irmãs. Por quê, irmãs? O poder que tem a oração, do posicionamento na oração, oração da fé que atrai a presença de Deus. Não chegue diante de Deus como fracassado, chegue diante de Deus prostrado, te ergue, te levanta, o teu Deus é grande, o teu Deus tem poder, Ele te chamou para viver a fé. Tenha fé.
Eu sei que há momentos na vida da gente, há momentos na minha vida, eu não sou super-homem não, a gente não é super-homem, mas a gente prega porque Deus ele manda a gente falar. Mas a gente não é super-homem, há momentos da minha vida que a minha fé, ela quer ir lá para baixo. Mas eu tenho boca e através da minha boca eu digo, olha, desânimo, eu te repreendo no nome de Jesus, eu não te aceito. E muitas vezes na oração eu não tenho palavras para falar, e eu oro a palavra, olha Deus, o Senhor falou assim, o Senhor falou assim a sua palavra, eu oro mesmo como eu ensinei, o que como eu falo, eu oro. Eu oro o Salmo 23, Deus, a tua palavra fala, que o Senhor é meu pastor. Então se tu estás comigo, eu não sinto falta de nada. Ore a palavra de Deus, irmãs. Vá lá, as promessas que tem na palavra, cite a oração, a Bíblia na palavra, na tua oração é necessário citar a Bíblia na oração, ler a Bíblia, isso está na oração, porque Deus ele é fiel à palavra dele. Observe, Deus não é fiel a mim, ele é fiel à palavra que ele falou. Ele não é fiel a mim, não. Ele é fiel à palavra que ele me falou, a palavra que ele falou, né? E não tem nada mais poderoso do que isso aqui, não, que ele liberou, que ele deixou. Então tudo veio através disso aqui. Então ore a palavra, se posicione na oração, não chegue diante de Deus prostrada, não chegue diante de Deus apresentando com dificuldade, chega apresentando o poder que teu Deus tem para fazer. Os discípulos, irmãos, quem eram aqueles homens? Por que aqueles homens agiam a fé? E eles eram homens sujeitos às mesmas tentações que eu, às mesmas tentações que você, mas por quê, irmãos? Há um poder sobrenatural que Deus deixou em todo homem, viu? Todo homem tem esse poder. Mas uns usam ele para o mal e uns usam ele para o bem. Isso aqui, a língua, ela tem o poder de dar vida e morte. Usa a tua boca para profetizar. Usa a tua boca, te ergue na oração, te posiciona na oração. Olha, marcha dentro do teu lar mesmo, anda. Profetiza, já fiz muitas vezes, olha, eu profetizo que isso aqui vai mudar, essa situação vai mudar. Houve momentos, olha, irmãs, porque profetizar, muitas vezes as pessoas não querem, porque elas pensam que é mágica, né? Elas pensam que, não, eu profetizo, pronto, aconteceu, um passo de mágica, não, irmã, tem coisa que a gente profetiza, na hora acontece, já houve coisas, só foi uma vez, mas tem coisas que você tem que persistir, insistir, tem que ser insistência, persista orando, insista naquela oração e você vai ver o agir de Deus, mas é necessário se erguer, não chegue diante de Deus como fracassado, não chegue diante de Deus colocando de raio embaixo. Meu Deus, o problema é grande e quem quer saber do tamanho do teu problema, o teu Deus é maior do que ele, sabe por quê? Ele criou todas as coisas. Olha, irmã, a palavra do Senhor fala que não existia nada, ele criou tudo. Então, ele tem o poder de fazer tudo. Fiquem na paz.